conselho da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua santa palavra, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Pedro, capítulo 1, verso 13, onde fala aqui a exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade,
para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Então, irmãos e irmãs, ouvimos na oração hoje sobre a palavra. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos guia, e é a palavra que a gente ouve, que nos dá força e nos prepara para a vida eterna. E aqui o apóstolo Pedro, encerrando aqui esta carta, fala desta palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, para nós, o Senhor nos tem chamado a esta graça, nos tem conduzido até aqui. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos que é a palavra de Deus que nos tem sustentado até aqui, e a palavra vem, é ela que nos guardará, nos sustentará até o fim da nossa vida, dentro da graça para a nossa salvação. Então, para o crente, é a palavra de Deus, é o conselho de Deus, cuja palavra vem nas pregações que nós ouvimos, ela vem misturada com a fé, com poder, com virtude. É a palavra do céu, com essas virtudes que sustentam o crente na fé, na verdade, na justiça, na santidade para a salvação. Não é uma palavra preparada em alguma faculdade, não é uma palavra estudada, nem é uma palavra que se programa, mas a palavra pregada nas congregações, a ela vem do céu. Senhor, prepara a palavra na hora, porque Ele conhece a nossa necessidade. E a palavra pregada, ela vem com as virtudes necessárias para a nossa permanência na fé e na graça. Então, sem a palavra, não somos ninguém. Sem a palavra não conseguimos caminhar. Sem a palavra não podemos dar um passo. Mas com a palavra ouvida nas congregações, ou o Senhor falando no nosso coração, essa palavra nos ajuda a enfrentar a nossa jornada. Os problemas, dificuldades e lutas, é a palavra que nos conserva de pé diante de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não podemos ficar sem ouvir a palavra de Deus, a não ser motivo justo, enfermidade, hospitalizado, alguma coisa. Mas, não sendo por isso, vamos congregar, vamos buscar a palavra, vamos buscar aquilo que a nossa alma precisa para entrar na glória de Deus. Então, aqui ele encerrava dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É a palavra que
acompanha a vida do crente até o último suspiro da sua vida. E sem isso, irmãos e irmãs, não sabemos o que vai acontecer, mas a palavra nos dá fé, confiança e certeza. Eu vou embora, mas vou embora na certeza da minha salvação. Então aqui o apóstolo Pedro exortava a santidade. Então é a nossa parte, a palavra ensina, a palavra fala, a palavra aconselha, a palavra vem com força, com poder, inteligência, virtude, mas temos a nossa parte, temos a nossa obrigação, temos o nosso dever, temos a nossa escolha. Eu quero entrar no céu, mas para entrar no céu eu tenho que seguir uma doutrina, uma cartilha, uma orientação, e a palavra fala da santidade. Então aqui o apóstolo, portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, sede sóbrios, esperai inteiramente, quer dizer, por inteiro, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então o Senhor, Filho de Deus, veio a esta terra, veio cumprir a sua missão para trazer para nós a revelação, o direito de entrar no céu. Então é baseado, alicerçado na revelação da palavra, do conselho, da graça que Ele trouxe para nós, que está então o nosso dever de cumprir, de obedecer, para alcançar aquilo que Ele veio falar para nós. Vocês querem entrar no céu? Está aqui o caminho, está aqui a verdade do Evangelho, está aqui a graça. Obedeça e terás o direito de entrar na glória de Deus. Então nós inteiramente, por inteiro, nos baseamos na graça que foi oferecida para nós na revelação de Jesus Cristo, e nós, como filhos obedientes, não nos conformando com o mundo, quer dizer, não voltando para o erro, não voltando para o pecado, não voltando para as más obras que praticamos, mas sim ficamos agora na graça de Jesus Cristo, no novo homem em Cristo. Então, pela revelação de Cristo Jesus, então sejamos obedientes à sua palavra. E a palavra nos ensina, a palavra nos mostra, a palavra nos encaminha o caminho que devemos seguir, que é a vida eterna no céu. Então aqui devemos segui-lo como filhos obedientes, não nas concupiscências que havia na nossa ignorância. Ele falava, ignorávamos, não conhecíamos, não sabíamos, a nossa mente estava fechada, mas o Senhor abriu a nossa mente. O Senhor abriu o nosso entendimento, o Senhor nos mostrou o caminho, quer dizer, mostrou, acendeu o farol na nossa vida, nossa mente foi aberta, o que é a graça e o que é o pecado. Vamos pela graça, vamos pela santidade, que é o caminho que nos leva para o céu. Senhor te abriu o entendimento, Senhor te deu sabedoria, Senhor te deu conhecimento, então não há dúvida na tua vida e no teu coração. Sabe o que é bom ou o que não é, o que convém e o que não é. Queres entrar no céu? Vai pelo caminho que o Senhor te ensinou. Não tem outro caminho. Para alcançar o céu, ou é servir o Senhor, ou é servir o Senhor. Não tem outra saída. E a palavra vem, vamos procurar a santidade.
não nos debruçando para alguma coisa que está no mundo, o pecado, a maldade e corrupção, não, isso já é do velho homem, isso não pertence mais para nós pertence a santidade, o amor, a caridade, a pureza, sentir o Senhor na nossa vida, sentir o Senhor no coração, sentir o Senhor presente em nós, e nós manifestamos a presença de Deus na nossa vida. O velho homem já foi, já passou, novo homem em Cristo, então deve aparecer em nós o novo homem, que é a pureza, é a santidade, é o amor, é a caridade, é o perdão, é a misericórdia. Essas virtudes pertencem ao nosso currículo. Não tem, irmão, não tem outro caminho, não tem outra saída. A pessoa vai entrar numa empresa, procurar emprego, ele leva o currículo ali. Ali o que ele sabe, o que ele pode fazer, aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu, ele leva, faz na análise do currículo e contrata ou não contrata. E a nossa entrada no céu, cada um de nós temos o nosso currículo para entrar no céu. Funcionário para entrar na empresa e nós para entrar no céu. Como é que está o nosso currículo aí? Como é que está o teu currículo, querido irmão, querida irmã? Está lá o nome, a idade, o endereço e depois os seus conhecimentos, o que pertence à tua vida. É um engenheiro, é isso, aquilo, ou isso é bom. E nós, ter o amor, ter a caridade, perdão, a misericórdia, as virtudes do alto, muita oração. É a palavra que vem para nós nesta manhã. E o nosso currículo, a nossa santidade diante de Deus. Então aqui o apóstolo escrevia sobre nós não voltarmos às concupiscências que havia pela nossa ignorância, mas como o Senhor abriu a nossa mente, nos mostrou o caminho, então ele dizia, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, muitos vieram aqui, muitos estão escutando a palavra, e estão aí pensando, é verdade, é isto mesmo, mas hoje eu esperava uma palavra diferente, eu queria que o Senhor falasse comigo na minha prova, na minha dificuldade, na minha aflição, os meus problemas. É verdade, todos nós esperamos a ajuda do Senhor e Ele prometeu para nós nos ajudar. Prometeu estar conosco e Ele está presente na nossa vida. Se o irmão ou irmã veio aqui, porque o Senhor é presente na tua vida, ou se está na tua casa ouvindo, acompanhando a palavra, o Senhor é presente na tua vida. Mas hoje a palavra vem da santidade. Para terminar a tua carreira na fé, na graça e o direito da vida eterna, é necessário a santidade. E a palavra vem da santidade. Então aqui ele dizia, e se invocais por Pai aquele que sem a percepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Então ele não escreveu isso aqui apenas por escrever, mas ele escreveu guiado pelo Espírito Santo, mostrando, esclarecendo a nossa caminhada para o céu, nessa estrada que vamos para o céu. E devemos estar preparados. A estrada aí está pronta, o caminho está pronto. A empresa fez a estrada, asfaltou, está tudo arrumadinho. E nós vamos caminhando por essa estrada. Mas como é que estamos cada um diante de Deus? A pessoa vai viajar, a estrada é boa, asfaltada, 8 pistas, tudo tranquilo. Mas se ele não tem um carro preparado, se ele não põe gasolina, se ele não vê o óleo, se ele não vê o pneu, se não vê isso, não vê aquilo, ele não chega. Ele tem que... O governo fez a estrada, mas o nosso carro tem que estar em ordem. O Senhor preparou o caminho, mas a nossa vida em ordem diante de Deus. É isso aí a vida de cada um. Em ordem diante de Deus, para essa estrada que o Senhor abriu na nossa frente, esse caminho, mas cada um de nós, santidade. O carro está em ordem, tem gasolina, tem pneu, tem óleo, tudo certo, tudo em ordem. Então vai tranquilo, porque a estrada está boa, está tudo arrumadinho, mas é o carro que tem que estar em ordem. O caminho está aberto, mas a nossa vida é em ordem diante de Deus. Então aqui ele falava que aquele que sabendo andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, da nossa caminhada, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, prata ou ouro, que nós fomos resgatados, mas foi pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o nosso resgate, estávamos no mundo e na graça, não foi com ouro, nem prata, nem pedra preciosa. Foi o sangue do Senhor Jesus no madeiro da cruz que trouxe para nós a salvação. Então tem muito valor esse sacrifício do Filho de Deus. Valorizemos e pensemos em nós para a nossa salvação. Então aqui ele fala: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quando Deus criou a terra, o homem, ele falou, Filho estava, Cristo estava lá, Filho estava com ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, no plural. Então o Filho já estava com ele. E depois os anos se passaram, aí ele mandou o Filho para a nossa salvação. Então aqui, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, está sentado à direita de Deus, e ele falou, vou ao céu preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essas palavras têm que estar no nosso coração, na nossa vida. Filho de Deus veio e subiu ao céu, nós também subiremos ao céu, num corpo igual ao do Senhor, incorruptível, para estarmos sempre com o Senhor. Então essa esperança, essas palavras tem que estar na nossa vida, no nosso coração, em todo tempo. Vamos vivendo, os anos vão passando, 50, 60, 70, mês que vem eu faço 80, depois vem 90, vamos vivendo, uma hora vamos embora, mas aqui dentro do coração, um dia eu vou ver a face de Deus, um dia eu vou cantar o hino da vitória, um dia encontraremos Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que serviram, e será para a eternidade, não no inferno, mas lá no céu a eternidade. Então olhemos isso aqui, passa logo. Outro dia era moço, vim aqui, 70 anos foi aberta essa congregação, 70 anos atrás a gente viu, mas foram-se 70 anos, e vai-se mais algum tempo.
Mas um dia a gente vai para a sepultura, mas a nossa alma vai descansar com o Senhor, desde que eu permaneça fiel à palavra de Deus, que ande em santidade até o fim da minha vida. Isso é para todos nós. Purificando as vossas almas, diz aqui, na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro diante de Deus. Então a pureza, a sinceridade tem que estar dentro de nós. Não existe, não pode existir falsidade, não. Sinceridade diante de Deus. Então vamos caminhando, vamos servindo ao Senhor nessa certeza. Como foi falado, alguém até esperava a palavra de alguma... O Senhor nunca te deixou e nunca te desamparou. E a palavra te confirma nesta manhã, e Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou no primeiro dia. Não te deixarei, não te desampararei. Estou convosco todos os dias da tua vida. Irmão, irmã, tenha certeza, na tua obediência e santidade, o Senhor nunca te deixará. Nunca nos deixará. E por que tudo isso? É a vida de cada um. É a vida de cada um. Passamos prova, tribulação, enfermidade, trombada, e acontece. O mundo passa e nós passamos também. Mas a vida de Cristo dentro de nós, ninguém derruba. Ninguém tira, que é a certeza, a entrada na glória de Deus. Então, irmão, irmã, fica firme. Ninguém roubará aquilo que está dentro do teu coração, que é a presença de Deus, que é a certeza da tua salvação. É a vida de Jó. Perdeu o filho, perdeu os bens, e Deus testemunhou. Viu o meu servo Jó, fiel. E é assim nós devemos ser, fiel ao Senhor. Aconteça o que acontecer, sou crente, vou entrar na glória de Deus. Então aqui falava, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que é o nosso corpo. Semente nossa vem e vai embora. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esse corpo vem e vai embora, mas a palavra de Deus, a vida de Cristo, a presença do Espírito Santo em nós, ela é incorruptível. Ninguém mexe, ninguém rouba e ninguém leva para a direita nem a esquerda, mas ela mora dentro do nosso coração. Essa vida ninguém nos tirará. Então, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Então nós viemos e vamos embora. Mas a nova vida, o novo homem em Cristo, esse fica de pé. Esse, num corpo incorruptível, entrará na glória de Deus. Então tudo isso que aqui o Senhor deu, que a Irmandade conhece, então é pela palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela não morre, ela não vai para a sepultura. A palavra que está no nosso coração, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não, aqui não oferecemos carro, nem propriedade, nem bens. Aqui nós falamos da salvação. Deus quer abençoar, Ele abençoa. Deus quer dar, Ele dá. Deus quer levar na nossa vida ali simples, Ele leva. Cada um mais, outro menos, mas a
vida espiritual, todos nós somos da mesma maneira. Sentido, Senhor, na nossa vida e no nosso coração. É a palavra que nos leva, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos prepara para a vida eterna. Então ninguém dê as costas à palavra de Deus, ninguém dê as costas, mas obedeça a palavra, ela te ajudará nesta terra até o último momento da tua vida. Dormirá o sono do justo, descansará com o Senhor. Mas naquele dia, quando Jesus vier em nuvens de glória a buscar a sua igreja, que nem falou o apóstolo Paulo lá aos Tessalonicenses, a vinda de Cristo, ele virá em nuvens de glória buscar a sua igreja, quer dizer, os seus escolhidos, seus fiéis, os santificados. Então ele virá buscar quem já dormiu com o Senhor, ressuscitará num corpo incorruptível, igual ao do Senhor. E os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos também, num corpo incorruptível. Então subiremos com o Senhor para os ares e Ele nos levará para o céu. Essa esperança, irmão, irmã, não pode faltar na nossa vida. E aqui vamos vivendo. Mocidade, vão crescendo, é o casamento, é a vida, temos que cuidar de tudo, com prazer e com alegria, mas não esqueça do teu Senhor, daquele que te chamou, daquele que prometeu te ajudar. Ele te ajudará nesta vida e no fim nos levará para a sua glória. Deus seja louvado. Amém.